Olá, Libriano! Olá, Libriana! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos! Sejam muito bem-vindas! Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão por estar de volta. Librianos, hoje eu vou fazer uma leitura para vocês, intuitiva, coletiva, para o mês de janeiro de 2026. Uma leitura geral não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoar com o seu momento. Combinados? Bora lá? Espiritualidade, qual é a mensagem para os librianos para janeiro de 2026? 2 de paus. 8 de espadas, 8 de paus. Mensagem do número 88. Como energia positiva para vocês, librianos, a gente tem o 2 de paus. O 2 de paus, ele me traz uma energia de você saindo de alguma estagnação. A gente vai entender melhor em relação a qual área da vida a gente está falando, mas aqui a gente tem um tempo de estagnação ficando para trás. Às vezes, estagnação não é nem quando tudo está parado, mas é quando as coisas não estão caminhando no fluxo que eu gostaria que caminhasse. Entende? Estar estagnado tem um nível de percepção, digamos, um nível de... Cada pessoa vai ter um ponto de vista, digamos assim, sobre estar estagnado, sobre estar parado ou não, né, em alguma área. O que pode ser isso, Bruno? Não sei, às vezes eu estou ali relutando com uma pessoa, né, tenho já um relacionamento, mas estou relutando tanto com essa pessoa que às vezes, mesmo tendo um relacionamento, a minha área de relacionamentos está estagnada, porque não está fluida, não está me trazendo benefícios positivos, digamos assim. Não tenho 100% de aproveitamento dessa situação. Ou então, sei lá, às vezes na minha área profissional, tem um trabalho já, ou então não tem um trabalho, né? Porque aqui a gente pode estar falando de você estagnado sem trabalhar, ou então não fazendo o seu melhor, dando o seu potencial naquilo que você já tem, e agora as coisas começam a fluir com muita velocidade, né? E mais uma vez, gente, velocidade é muito proporcional a cada ponto de vista também, né? E isso depende muito de cada relação. Às vezes, sei lá, se eu estou falando aqui de relacionamento, eu consegui curar em mim essa questão de dependência emocional, ou então essa questão de apego, ou então essa questão de medo de não ter, essa questão de abandono, né, que fica para trás. Porque o 8 de espadas com o 5 de espadas, né, que é o que está aqui no fundo do deck, traz para mim o 13, a carta da morte. Mas a morte de dependência, a morte de padrões que às vezes mesmo estão inconscientes, mesmo sem eu perceber, estão bloqueando e estão estagnando alguma área da minha vida. Entende? Posso estar falando aqui de alguém, sei lá, tem um padrão de abandono em relação ao meu pai, né, que não me deu tanta atenção como eu gostaria, ou então em relação à minha mãe, em relação ao meu ex-marido, em relação a um filho, a uma filha, e isso me gera uma inconsciente, tá? Um padrão de bloqueio que estagna alguma área. Para que isso não dê certo, para que eu consiga chamar a atenção de alguém que venha me ajudar. Entende? Como se eu estivesse buscando um salvador. Mas aqui isso já fica para trás, né? Porque a carta do 8 de paus traz muito esse rompimento, traz muito esse fluxo. O 8 de paus são 8... Não 8 paus, são 8 paus, né? Mas aqui no tarô dos arcanjos, são 8 pombos. Não sei se vocês conseguem ver muito bem. Não sei nem se são pombos, são 8 pássaros, eu vou dizer assim, pássaros, essa é a palavra que eu queria usar. São 8 pássaros que se movimentam, e pássaro em movimento traz novos ares, traz som, né, o pássaro ele tem uma característica muito forte, é a questão do cantar, é a questão de ter movimento e de se expressar de uma nova forma. Então eu falo aqui de Libriano já em janeiro, deixando alguma estagnação para trás, trazendo movimento, trazendo cantoria, trazendo alegria, trazendo esperança, né? O pássaro ele tem muito essa questão da liberdade também, sendo mais livres, digamos assim. Né? Eu posso estar falando aqui, junto com esse 8 de espadas, eu posso estar falando aqui de você ter passado por um período, talvez em 2025, no final do ano, enfim, um período onde
as coisas não estavam tão ruins do lado de fora quanto do lado de dentro. É como se os seus pensamentos, em muitos momentos, estivessem mais tendenciosos ao que era ruim do que ao que era de fato bom, entende? E é como eu falei, gente, aqui não é o momento para se culpar por isso, tá? E não é algo ruim. Isso é a gente dando clareza, trazendo a sombra à consciência, trazendo consciência à sombra, né, digamos assim, trazendo luz à sombra, trazendo, identificando padrões, identificando, às vezes um amigo me falou uma frase que me fez refletir, que me colocou em um ponto de que eu não mereço tanto, sabe? Posso estar falando disso tudo ficando para trás. Não, peraí, o que aquele amigo falou para mim reflete mais quem ele é do que de fato quem eu sou. O que aquele relacionamento representa para mim não é tudo, né, que eu tenho. A minha vida não é só esse relacionamento. Então não tem como eu ficar triste, ficar preso, ficar por conta de uma área só da minha vida. Eu tenho todas as outras áreas para cuidar, entende? E quando eu foco nisso, em tudo aquilo que tem possibilidade de ser muito bom, é como se fosse uma porta que se abre, entende? Para que outras 8 áreas da sua vida recebam luz, recebam amor, recebam o seu cuidado. E quando você vê isso, você começa a ver coisas crescendo e para de focar apenas naquilo que deu errado. Entende, Libriano? Muito, 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 muito positivo, tá? Uma única questão aqui é a importância de colocar luz aos seus próprios pensamentos. A gente faz isso com muito mais clareza quando a gente, por exemplo, passei o dia inteiro na cama, ou então passei o dia inteiro mexendo no celular, vendo coisas que não são tão importantes, ou então, sei lá, comi demais doce, né? A gente se alimenta muito das nossas emoções, comi demais doce, ou então estou alimentando demais algum vício que seja. Começa a observar isso, sem julgar, tá? Só observando. Porque isso vai te dar clareza do porquê que você faz o que faz, entende? Se eu estou lá no celular o tempo inteiro e estou reclamando que as coisas não se movimentam na minha vida do lado de fora, qual é o reflexo que a minha vida tem da minha própria ação? Eu estou me movimentando? Eu estou dando os passos que eu preciso dar? Ou eu estou simplesmente deitado o dia inteiro na cama esperando que a vida se movimente do lado de fora? A vida do lado de fora é um reflexo do que a gente vive dentro, entende? E aqui é você tendo consciência disso, né? Se você ainda não tem toda essa clareza, comece por esse ponto de observação, tá? Isso vai te ajudar muito em janeiro de 2026. Vamos ver aqui o que é mais específico agora para cada área da vida, Libriano? Relacionamento, carreira, saúde. Vamos ver aqui o que é mais. 3 cartas, por favor. Viraram aqui, ó. Estou falando aqui com librianos que vão focar mais em janeiro em relação aos seus relacionamentos, né, Libriano? Porque vocês vão ter oportunidades profissionais para quem está querendo, tá? Mas é uma questão aqui de destravamento espiritual. Se não em relação à sua vida profissional, vou falar de modo mais rápido porque é o que está mais tranquilo aqui, né? É muito do sentido seguinte, você vai ter clareza de que não aconteceu antes porque não poderia ter acontecido antes, entende? Aconteceu agora porque agora você tem a maturidade que você precisa para superar alguns desafios que essa nova oportunidade vai te trazer, ou então que esse seu trabalho atual te desafia a vivenciar, entende? Mas por que isso deu errado? Por que eu tô, sei lá, às vezes remoendo alguma situação que me aconteceu no trabalho? Por que eu estou remoendo tanto essa situação? Porque falta o entendimento, falta o aprendizado espiritual dessa situação. E agora esse aprendizado chega. E uma vez que o aprendizado chega, você domina a situação, entende? Você não fica ali chorando mais no leite derramado. Você vai olhando e focando cada vez mais naquilo que de fato te faz continuar crescendo, digamos assim. É você olhando para a grande figura. Tá? O Rei de Paus é muito isso, na área profissional. Se você está querendo trabalho, né? Quero começar. Enfim, aconteceu demissões no meu trabalho, ano passado fui demitido e agora preciso de um novo trabalho. Quero começar 2026 com um novo trabalho. Arrume
Às vezes você não conseguiu ainda um trabalho porque não está tão associado ao seu propósito de vida. O Rei de Paus ele traz muito essa questão também do nosso propósito, né? Daquilo que a gente faz que traz fogo, que traz entusiasmo, que traz paixão, sabe? Que está alinhado com o nosso espírito. Então aqui pede para você focar em algo. Por exemplo, às vezes é totalmente diferente do que eu sempre fiz a minha vida inteira. Ok, mas agora é hora de assumir essa responsabilidade de vivenciar o seu propósito. Tá, Libriano? E aproveita essa energia de 2026 para isso. A energia de 2026 é a energia do ano 1, numerologicamente falando. E a energia do número 1, ela traz novos começos, impulsividade, traz força para a criação, sabe? É onde a gente vai, arrisca e vive esses próximos 9 anos, né? Que é o ciclo, um ciclo de 9 anos, vive esses 9 anos de uma forma mais autêntica, sem pensar naquilo que vai dar errado, ou então entendendo que tudo que nos acontece vem para favorecer de certa forma, tá? Procure aqui na sua área profissional algo mais alinhado ao seu propósito. Qual é o seu propósito? Tem um vídeo aqui no canal também que fala sobre propósito, tá? E missão de alma. Depois dá uma olhadinha, que vai te ajudar nesse discernimento, se a sua questão é profissional. Se a sua questão é relacionamentos, né, parcerias, de um modo geral, a gente tem mais uma vez o 8 de espadas. Estou muito focado em coisas que muitas vezes não deram certo, ou então estou muito focado, por exemplo, eu tive 2 relacionamentos que me trataram dessa mesma maneira. E aí, ao invés de eu mudar a mim mesmo, eu fico procurando em outras pessoas, eu fico procurando coisas diferentes em outras pessoas. Entende o que eu quero dizer? É como se, por exemplo, eu já tive 2 relacionamentos que os meus últimos 2 relacionamentos me trataram dessa forma, mesma coisa. Né? Tinha esse padrão, eram desse jeito, eram meio que diferentes, mas no final eram parecidos. E agora, aqui na sua área de relacionamento, está pedindo para você não olhar mais, buscar um relacionamento do lado de fora que seja diferente do que te aconteceu. É o momento de você olhar para dentro. O 8 de espadas nessa posição vem trazer muito para mim, olhe para você. Não tem como você procurar do lado de fora algo diferente daquilo que você viveu. É preciso você procurar exatamente aquilo que você quer, aquilo que de fato está bem alinhado com a sua vida, com a sua jornada. Entende, Libriano? Não é, eu quero uma pessoa diferente do meu ex. Não, a resposta aqui não é essa. Eu quero um amigo diferente dos meus outros amigos. Eu quero vivenciar um ambiente familiar diferente do ambiente familiar que eu fui criado. Entende? Na área de relacionamento não é isso. Tá? Aqui eu não quero algo diferente do que me aconteceu. Eu quero aquilo que é meu. Eu quero aquilo que de fato me preenche. Entende? Não é focar em algo. Porque uma vez que eu foco que eu quero algo diferente daquilo que eu tive, eu estou focando naquilo que eu tive de certa forma. Está muito associado. E aqui pede essa desassociação, essa soltura, essa libertação, entende? Desse vínculo que ainda está ali presente em algum momento. Tá? Pare de buscar por coisas diferentes. Busque por aquilo que você quer. Aquilo que de fato faz sentido para você. Entende? O que eu quero? Entende? Faz sentido? Deixa eu pegar uma carta aqui para a gente entender um pouco melhor. Com o oráculo Verdades da Alma. Para onde a minha alma quer viajar? Aqui fala sobre você. Para onde você quer ir? Verdadeiramente, de dentro para fora. Sem comparação. Sem o outro. Janeiro pede essa individualidade. Janeiro pede essa. É você indo para dentro, se conectando com a alma, se conectando com o espírito, se conectando com aquilo que é eterno, se conectando com as suas próprias vontades, verdades. Sem entender o que o outro gostaria que eu fizesse, mas o que de fato eu quero fazer, como eu quero vivenciar o meu janeiro de 2026. Tá? Para onde a minha alma quer ir, né? Quais são as pessoas que eu quero conhecer, quais são as oportunidades que eu quero atrair.
Entende? Tudo muito alinhado. Obviamente que essa carta, né, essa pergunta, para onde a minha alma quer viajar, tem muito uma questão de viagem também. Talvez janeiro pode ser um ano que você não faça, que você faça uma viagem, ou se você não puder fazer uma viagem em janeiro, é um ano que você começa a pensar, a estruturar, a planejar, entende? Para que em janeiro de 2027 você consiga fazer essa viagem. Então eu posso estar falando aqui com pessoas também que vão pegar um papel e uma caneta agora já em janeiro e vão estruturar o que querem. O mapa dos sonhos é muito importante aqui, né? Fazer a lista do que você quer vivenciar. Aqui fala muito específico de uma viagem. E o que é a relação da viagem nesse sentido? É muito sobre você expandir, é sobre você conhecer novas coisas, sobre você conhecer muitas vezes versões de você mesmo. Porque quando a gente viaja, principalmente sozinho, a gente conhece menos do que está do lado de fora. A gente conhece mais do que está dentro da gente, entende? Versões de nós mesmos que a gente nunca pensou que poderia existir, ou então como a gente se comporta, como a gente age, né? A gente não é muitas vezes como a nossa ação, a gente é de fato como a gente reage, a nossa reação. Então muitas vezes é importante a gente se colocar em ambientes que vão nos testar essa reação o tempo inteiro, para que a gente consiga se ver de forma verdadeira, íntegra, honesta, entende? Vamos ver aqui o que mais? Três cartas, por favor. Agora a gente tem a carta da força, que também é a carta número 8, ou seja, a mensagem do número 888. 888 traz abundância financeira, tá? A única questão aqui, para que essa abundância se materialize muito bem, é você entender o seu próprio poder, né? 8888 é além do que você consegue imaginar. É além do que você consegue ver neste momento. Mas é preciso confiar. Vai ser preciso confiar. E é um confiar de colocar o pé, de dar o passo antes de ver o chão. Entende? Porque o dois de paus de novo aqui. Né? E agora o 2 de paus de novo aqui, ele me traz essa questão de que eu posso, em algum momento, no decorrer do caminho, no decorrer do mês, eu posso ainda me paralisar e voltar em apegos e voltar em alguns lugares que eu achei que já estivessem sido curados, tá? Às vezes, sei lá, minha área de relacionamentos não é a área que está melhor possível, digamos assim, mas eu tenho a minha área profissional, eu tenho a minha área pessoal, eu tenho a minha área familiar, existem várias áreas da vida, entende? Então, assim, eu preciso entender, ok, é só a minha área de relacionamento com o outro, a minha área amorosa, digamos, a minha área de amigo, que não está bem equilibrada? Ou então, qual é a área que não está bem equilibrada, né? Falando aqui de um modo geral, qual é essa área? Às vezes eu vou ter que dar uma atenção, apenas a atenção necessária. Eu não posso colocar 100% da minha energia nessa área, porque senão eu acabo desequilibrando as outras áreas, entende? E aqui pede para você focar, ver a vida, né, a roda da vida de uma forma mais ampla, ver a grande figura, digamos assim. Ver de longe, para que você consiga entender mais ou menos o mapeamento, fazer planejamento, tá? E começar 2026 já em janeiro aí com o pé direito, né? Sem esses bloqueios mentais, porque muito do que vem aqui é mental, principalmente na área de relacionamento. São conflitos mentais. Muito do que acontece é mais fruto da sua cabeça do que da própria realidade. Às vezes eu estou questionando e me questionando algo
que eu poderia ter resolvido com 10 minutos de conversa, às vezes com uma mensagem, entende? Se eu posso resolver uma situação com 10 minutos de mensagem, com uma mensagem ou com 10 minutos de conversa, e eu escolho remoer o meu dia inteiro essa situação, é eu que estou tendo a escolha de focar no lado negativo, entende? Focar na grande figura, focar em resolver, e dar o passo que precisa dar, trazer movimento, porque aqui tem esse movimento, né? Um 10 de ouros com o 3 de paus. O 3 de paus agora me traz muito uma energia de posicionamento. Você também se posicionando, né? Às vezes, por exemplo, essa situação aqui não muda. Se a situação não muda, mudo eu me posiciono. Eu me amo, eu valorizo a forma como eu me, sabe, a forma como eu quero que as outras pessoas me veem. Não quero que ninguém me vê como vítima ou como, tá? Faça a lista dos sonhos, né? O mapa mental dos sonhos, enfim, não lembro agora exatamente o nome. Mas coloque numa lista, faça uma lista com as coisas que você quer atingir. Janeiro é um ótimo mês para isso. As coisas que você quer atingir durante o ano, escreve a lápis, guarda e deixa lá. Esquece dessa lista, né? Trabalha, dá os passos que você precisa para atingir o que você colocou lá na lista, mas não fica toda hora olhando na ansiedade, isso vai acontecer, isso não vai, não. Deixa a lista lá. Vai fazendo os pequenos movimentos. Vai agradecendo pelas pequenas oportunidades. E quando você vê, você é bombardeado por coisas muito boas. Muito, 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 muito boas. A gente está falando de um 8 de paus com a carta do 10 de ouros. Sabe? São coisas de que é uma libertação poderosíssima aqui acontecendo. Né? Um grande portal se abrindo para que você possa caminhar, tá? E um portal abençoado pelo número 8888, 8 4 vezes. Procure aí depois também a repetição do número 8 4 vezes. Significado espiritual do número 8888. Vocês vão ver a potência de abundância que existe nesse número. Tá? De prosperidade. E é o que eu vejo aqui também. Não dá pra gente ficar se questionando demais, se limitando demais. Combinados, librianos? Bom, essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje para janeiro de 2026. Espero que vocês tenham um abençoado e excelente mês. Já te convido mais uma vez a se inscrever no canal. Comenta aqui para mim uma estrela, um coração, um coqueiro, um animal de poder para esse novo mês, um arquétipo. A sua interação é muito bem-vinda e muito, muito, muito importante. Se eu ainda não falei, já se inscreve no canal, faça parte da nossa família e volte sempre. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.